porque justamente ninguém solta a mão de ninguém. Professor, vou chamar o nosso analista também, o Ranier, que tem uma pergunta para fazer. Ranier? Professor, boa noite, obrigado pela entrevista. O senhor está dizendo, se eu entendi bem, que não há razão aí para um código de ética criado pelo Supremo que, a rigor, vai ser interpretado pelo Supremo se está cumprindo ou não esse código de ética, né? Nesse caso, o que o senhor vislumbra como saída para que o Supremo Tribunal Federal ele tenha, como é esperado numa república, também um contrapeso, né, um controle? A Procuradoria-Geral da República, o Senado, alteração na lei, Código de Conduta não resolve. O que resolveria, na opinião do senhor? Em primeiro lugar, eu não estou questionando que o Código de Conduta vai ser útil ou inútil. O que eu estou te falando é o seguinte: ele vai ser letra morta, tá? Porque no final do dia vão ser os ministros do Supremo, partes interessadas, que vão analisar as eventuais violações. Então você não pode ser, isso é uma regra básica de devido processo legal, você não pode ser julgador das causas em que você é parte. E nesse caso, o Supremo vai ser o julgador das causas que ele é parte. Então é evidente que isso não vai servir para absolutamente nada. Vai servir para aplacar um pouco a opinião pública e para dar uma falsa aparência de legitimidade que o Supremo já perdeu há muito tempo. Hoje, sem nenhuma sombra de dúvida, eu digo isso em todas as emissoras, digo isso em redes sociais, o problema número um, a reforma número um que tem que ser feita no Brasil chama reforma judiciária. Nada contribui no país mais para a instabilidade do Brasil do que a justiça. Sabe o que acontece? A justiça tem toda uma interpretação. E aí, a depender de quem é o réu ou o autor da ação, o Supremo Tribunal Federal muda o entendimento a cada mês ou a cada julgamento. Então, não tem previsibilidade. Para piorar, o Supremo Tribunal Federal entende que ele faz política pública. Eles não foram eleitos, mas vivem dando decisões para fazer política pública. Eles dizem, mas nós somos provocados pelo Executivo, somos provocados pelo Judiciário, pelo Legislativo. O Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos é provocado o tempo todo e boa parte das vezes ele diz, não nos cabe decidir. Então, o Supremo, ele pegou o poder e tomou gosto. Então, a principal reforma do Judiciário é uma reforma muito simples. Se você acabar com o foro privilegiado de deputados e senadores, não haverá nenhum impedimento para que eles passem a julgar os membros do Supremo Tribunal Federal por seus crimes de responsabilidade. Mas tirar o foro privilegiado significa também mudar o fato de que o Supremo não pode mais ser instância recursal para crimes comuns. Porque, do contrário, o que vai acontecer é que, tudo bem, o processo começa na primeira instância, mas vai chegar no Supremo, então não muda nada. Então, o Supremo tem que perder o papel de corte de revisão e passar a ser unicamente uma corte constitucional, e os senadores e os deputados federais, principalmente senadores, não podem mais ser julgados por crimes comuns no Supremo Tribunal Federal. Se isso acontecer, se essa mudança passar, os ministros do Supremo Tribunal Federal passarão a ser efetivamente fiscalizados, e aí sim você tem uma situação que eles poderiam vir a sofrer impeachment. E esse risco já os faria se controlar. Porque o que acontece hoje é que não importa se amanhã você eleger 81 senadores com a campanha dizendo que querem fazer o impeachment do ministro X, assim que eles assumirem, essa campanha desaparece por um motivo muito simples. Eles terão receio de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, ainda mais um tribunal que pode julgar da maneira que quiser, porque você não tem como recorrer contra ele. Então, veja, por exemplo, lá atrás, que quando se falava, nos primeiros momentos, em pedido de impeachment do próprio Alexandre de Moraes, o Flávio Bolsonaro foi contra. Por quê? Porque ele seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Naquela questão lá que se apurou, foi um problema lá com a Copenhagen, né, as franquias dele e tudo mais. Então, mesmo um senador que aparentemente queria o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, na hora do vamos ver, corre. Então, fato é, sem essa reforma do Judiciário, o Brasil vai continuar sendo uma terra de insegurança jurídica e os ministros do Supremo vão continuar fazendo o que absolutamente querem. Então, hoje, quem manda no Brasil são os 12 ministros do Supremo Tribunal Federal e, dentro do Supremo, alguns mandam mais do que outros. Agora, o professor, caso haja essa reforma que o senhor sugeriu aí, para poder passar para a primeira instância, né, a responsabilidade para a análise de parlamentares, não poderia haver também uma perseguição, não? Porque muitos falam que, em uma primeira instância, essa instância tem mais a proximidade de grupos políticos em cada estado. Isso poderia haver uma certa perseguição, como alguns parlamentares falam?
O parlamentar, ele fala essa... Desculpa, eu vou até... É irritante, né? Mas o parlamentar fala esse tipo de abobrinha, essa besteira, essa estupidez, essa mentira, porque ele quer o foro privilegiado. E é por isso que eles raramente são punidos na justiça criminal. Então, quando eles falam isso, é causa própria. Você não tem foro privilegiado para deputado e senador nos Estados Unidos, você não tem foro privilegiado para deputado e senador na Alemanha, você não tem foro privilegiado para deputado e senador na maioria dos países civilizados. Por que só no Brasil haveria esse tipo de perseguição? Ah, eu fui perseguido no primeiro grau. Tudo bem, você tem um recurso para o segundo grau. Fui perseguido de novo, você tem um recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Então, não é possível que todo mundo vai perseguir aquele deputado e aquele senador. Então, é óbvio que eles falam isso, porque continua o ninguém solta a mão de ninguém. O Supremo Tribunal Federal não condena os senadores, não toca as investigações como deveria tocar, e, em contrapartida, os senadores não entram, não movem, não avançam com os processos de impeachment. Então, ninguém solta a mão de ninguém. Então, quando você viu um deputado e um senador reclamando de primeira instância, pode ter certeza que eles só querem preservar a própria impunidade.